Amigos da Ideia do Jogo, na próxima semana teremos uma segunda rodada de conversas dentro da Liga do Nordeste, com a presença do presidente Alex Portela e 6 dos clubes considerados grandes do futebol do Nordeste, né? E menos o Sport, que se afastou deliberadamente da competição desse ano. E pelo regulamento não tem o direito de participar da próxima competição. Acho que aí tem que entrar as regras do regulamento, que eu não sei de cabeça. Mas eu volto a esse tema. Bom, primeiro que todo mundo sabe das minhas ligações com esse campeonato, né? E das ligações do Vitória, porque ali eu não estava representando a minha pessoa. Eu era o presidente do clube e bolamos essa competição e lideramos o processo de aglutinação das equipes. E uma história se criou em torno dessa competição e que acabou para a Liga tendo que acionar a CBF e a Globo por quebra de contrato em 2003. Ainda assim, a competição foi feita com a ajuda do presidente do Fluminense de Feira, ajuda financeira, pessoal, e com a ajuda do Vitória, a instituição Vitória. Fizemos a competição para instrumentalizar o processo jurídico, que com êxito, porque o direito era evidente, e conseguimos ganhar da CBF tanto na primeira instância quanto na segunda instância, e antes que a execução se acontecesse, se finalizasse, porque ela foi iniciada, a CBF chamou a Liga do Nordeste, na época presidida pelo Eduardo Rocha, do América de Natal. Eu já estava afastado do Vitória, e fizeram um acordo, e essa competição voltou até 2022. E subentende-se que ela nunca mais vai terminar, né? Mas parece que não é assim que pensa o presidente do Bahia. O jovem presidente do Bahia, que deveria ouvir mais do que falar, ele tem falado mais do que ouvido, e tem falado muita bobagem, né? Ele quer porque quer aumentar a receita dele de televisão. Nada mais justo. Todo mundo quer. Só que ele precisa avaliar o cenário do Campeonato do Nordeste, o que aconteceu com ele nesse segundo momento da sua exibição, vamos dizer assim, da sua disputa, para que ele possa agir. No entanto, ele não gosta de ouvir ninguém, ele finge que ouve, certo? Já há um mal-estar no Nordeste grande, todo mundo acha que ele é tem ouvido muito o presidente do Sport, que passa por um processo de desgaste político incrível no seu clube, por força das decisões que tomou, uma delas abandonar o Campeonato do Nordeste e as perdas de competições importantes. Ou seja, o presidente Arnaldo vive um momento complicado no seu clube, mas ele tomou a iniciativa, tentando até assediar e aliciar Santa Cruz e Náutico a sair da competição do Campeonato Nordeste, não conseguiu êxito, mas dizem os bastidores que ele está alinhado com a Globo no sentido de acabar com o Campeonato do Nordeste. Eu falo isso fortemente porque assim que eu aprendi a tratar as coisas com firmeza, não é? E parece que agora o Bahia está alinhado com o Sport para acabar com o Campeonato Nordeste, né? Porque ele quer mudar a competição assim. Para a Globo, ele quer mudar a competição e depois tentar tomar dinheiro da Globo. Não vai tomar dinheiro da Globo, né? A Globo não tem nenhum interesse em colocar um centavo no Campeonato Nordeste, né? Ela já paga e paga mal os campeonatos estaduais. O presidente do Bahia quer fazer o paradigma entre o Campeonato do Nordeste, o que paga, parece que é perto de 30 milhões, e o Estadual do Rio, que paga 120 milhões. Realmente, o número do Estadual do Rio é incrível, né? Mas tem uma história aí, né? E o presidente do Bahia sabe, já ouviu e finge que não ouve, né? Que é o pior
da pessoa, né? Aliás, dizem que o presidente do Bahia é muito difícil, é uma boa pessoa, mas é muito difícil de conversar porque ele não ouve ninguém, só ele sabe. Ele é o dono do mundo. E ele tem uma preocupação, né? Ele não quer cair esse ano, né? Seria um desastre para a vida política dele, esportiva. E ele está com medo de cair, por isso que ele quer dinheiro. Mas eu acho que não é só isso também, ele quer uma competição melhor. E eu até concordo que o Campeonato Nordeste precisa se reformular. Mas só tem um jeito de reformular, sabe? São os clubes conversarem, certo? Não pode abandonar os menores, porque eu percebo que no presidente do Bahia uma completa ausência de espírito associativo. Ele só se preocupa com o Bahia e com o umbigo dele. Ele não se preocupa com os seus parceiros. E é preciso ele saber a história desse campeonato, o sacrifício que foi colocá-lo na mídia, colocá-lo no público. E esse retorno dele foi das ações que aconteceram ainda sob nosso comando lá atrás. Só existe o Campeonato Nordeste porque nós construímos, certo, a instrumentação jurídica, fazendo o campeonato funcionar em 2003 precariamente, sem Bahia, sem Náutico, eu acho, Santa Cruz e Fortaleza. Os 4 que traíram o movimento. E parece que trair, no caso do Bahia, não mudou, né? Só mudou o nome, né? Saiu de Paulo Maracajá para Belintani, né? O Bahia é o mesmo. Aliás, dizem os estudiosos, os sociólogos, os antropólogos, que o DNA não muda porque muda as pessoas, né? A cultura está sedimentada dentro desse clube, que em outras épocas se aproveitou da ingenuidade dos seus adversários, e dizem as más línguas que o Bahia caminhava dentro e fora de campo com extrema esperteza. Eu não senti isso, sabe? Porque só fiz ganhar do Bahia, sabe? Eu não senti essa impressão. Ouvi a história contar, me lembro que conheci Osório Vilar Boa, foi vereador junto comigo, vê como eu tô velho. Diz ele que era um grande amigo de meu pai, mas eu acho que ele era adversário, pelo que meu pai contava, muito inteligente, extremamente inteligente. E foi uma época boa que eu ouvi muitas histórias do grande, não posso dizer que não é grande, um grande dirigente baiano, Osório Vilas Boas. Mas não senti essa esperteza do Bahia na minha época, né? Porque ganhamos muito mais do que perdemos e empatamos. Mas o que eu queria voltar a dizer ao presidente, que o Campeonato Estadual do Rio, ele está a 120 milhões, ele era 60. Porque a Esporte Interativo, ou o Grupo Tana, entrou na concorrência. Era 60 milhões. Quando entrou na concorrência, a Globo pagou 120. E nesse momento a Globo não quer mais entrar em concorrência do Campeonato Nordeste. Ela já abriu mão da TV aberta. Não é? Então por que o presidente Belintani não pede a Globo para assumir a TV aberta no lugar da SBT? E paga os 30 milhões. Aí os 30 com 30 vira 60, ou vira 45, ou vira 50. O que o presidente do Bahia tem que entender é que os clubes têm que se unir no modelo, na fórmula, e levar as federações o caso como resolvido, não é? E dar força à presidência da Liga, que defende os clubes dentro da CBF, é quem comanda a distribuição dos rateios, tem influência, é um dirigente experiente. Agora parece que o presidente do Bahia não gosta porque ele é Vitória. Eu até quero crer que isso não seja verdade, que seria ridículo imaginar uma situação como essa fora do campo do jogo, da disputa, né? Eu consegui me entender com o Maracajá na época do Campeonato Nordeste, espero que Belintani se entenda com Alex Portela. Agora, queria fazer um apelo ao presidente Ricardo Davi, que ele não pode entrar numa reunião e sair sem emitir uma opinião, né? O Vitória sempre foi preponderante, sempre liderou esse processo na região, e é preciso que o presidente Ricardo Davi se intere do processo e
defenda a competição que foi criada dentro do clube que ele dirige. Ah, precisa melhorar, vamos buscar dinheiro, mas vamos preparar um projeto, né? Não pode pedir dinheiro ao Esporte Interativo sem apresentar um projeto. E na Globo quer fazer sem pedir o dinheiro para pedir o dinheiro depois, né? Na reunião eu soube que o presidente do Santa Cruz, uma pessoa até muito simpática, que eu conheci na Atlético Paranaense, disse ao presidente do Bahia: olha, eu já fui várias vezes à Globo negociar alguma coisa, eles só fizeram me enrolar. Mas parece que o presidente do Bahia, ele não ouve, ele faz ouvido de mercador. Você fala com ele não ouve, é o que eu tenho ouvido falar. Que é uma pessoa inteligente, bem articulada, mas mal-humorada na hora de ceder para que tenha o interesse coletivo preservado. E isso é muito ruim. Já imaginou, presidente Belintani, se eu estivesse do outro lado da mesa, como nós teríamos discussões acirradas, né? Um com a história do lado e o conhecimento, e o outro com a vontade política de melhorar seu clube. Nada mais legítimo, mas de pouco conhecimento do negócio futebol, né? Do entendimento dos bastidores. Isso aí você vai ter que aprender, amigo. Certo? E só vai aprender com humildade. Parece que humildade não é o seu forte, né? Mas acabar a liga você não vai acabar, certo? Embora pareça para todos, até para os clubes parceiros, eu venho mantendo contato nos bastidores, tá todo mundo certo que você quer acabar o campeonato. E isso você não vai acabar. É mais fácil o Bahia sair da Copa do Nordeste do que acabar a Copa do Nordeste, né? Temos um presidente muito atento, muito experiente, certo? Muito inteligente e com pleno acesso à Confederação Brasileira de Futebol, com o voto de confiança da alta direção da CBF. Portanto, o conselho que eu dou aqui ao presidente do Bahia é que se articule com solidariedade, sabe? Parece que alguns defeitos que dizem que a CM Neto tem, parece que o nosso amigo Belintani pegou todos, né? E ainda tem tempo, né? Muito jovem, rico, ainda tem tempo de se tornar uma pessoa mais flexível, sem abrir mão dos seus pontos de vista, mas articulando, ouvindo, cedendo. Não foi assim que nós construímos esse Campeonato Nordeste com pontos corridos, e precisa voltar aos pontos corridos, mas precisa definir dentro da liga, com todos os associados, né? Definir um rateio de televisão talvez um pouco diferente. Os clubes menores vão entender. Aconteceu isso no nosso tempo. Todo mundo entende, porque a competição é boa para todo mundo. E construir uma Copa Nordeste que possa ser, como foi inspirada, a grande alternativa de receita para equilibrar o caixa dos clubes do Nordeste, né? Os grandes é quem atrai mais público, mais audiência, precisam ganhar mais. Agora não pode trazer para dentro do Campeonato Nordeste a discriminação que nós sofremos no Brasileiro. Não é? No Brasileiro, Bahia e Vitória vivem as turras com CBF, com Globo, para tentar melhorar critérios de rateio, televisão. Estamos lá no fundo do buraco da distribuição de direitos de televisão, né? E não dá para comparar a estadual do Rio com a Copa Nordeste por um simples motivo. Lá nós temos 4 clubes grandes. É só olhar o rateio de pay-per-view desses grandes e comparar com os nossos para ver por que eles têm mais dinheiro. Claro que esse aumento espetacular que houve nos direitos do campeonato, do péssimo e pobre campeonato carioca, foi em função da chegada da concorrência. Mas a Globo, quando vem concorrer com o Campeonato Nordeste, ela diminui o valor. Porque na estratégia dela não interessa a sequência da competição. Ela quer acabar a competição, sabe? Porque ela esvazia a Esporte Interativo no Nordeste, onde o Esporte Interativo é muito forte. E é forte porque um dia
participou, junto com o Vitória e os outros clubes filiados, da construção dessa competição, que é a única competição regional, além da competição no Centro-Oeste também transmitida pelo Esporte Interativo já há muitos anos, que permanece no futebol brasileiro. E nós precisamos dela. Eu concordo que tem que mudar o modelo, mas senta na mesa, Belintani, discute o modelo, cria a maioria, e nós todos vamos estar do seu lado. E aí sim, vai a federação e diz assim, para o ano queremos o Campeonato Nordeste dos fins de semana. Queremos mais uma data. Não será as 19 datas da minha época, mas será 13 datas em vez de 12, como é hoje. Já melhora bastante, não é? E define como será o estadual, uniformemente em toda a região. Precisa ter liderança, Belintani, para isso. E eu estou aqui me colocando à disposição para ajudar desinteressadamente, certo? Apesar de reconhecer e reputar total capacidade e condições do presidente Alex Portela, certo? Ainda hoje conversei com ele, estamos e continuamos alinhados, pensando muito no futebol, no nosso clube, e ele na competição na liga que ele comanda, e ele está pronto para apoiar mudanças factíveis para que a competição se fortaleça. Então, não será difícil se não for da forma como o presidente do Bahia tem tentado negociar. Ou seja, mudar a competição, olhem bem, senhores, mudar o nome da competição, fazer uma competição de 10 clubes, sabe para quê? Para trazer o esporte de volta para a competição, em desrespeito a todos os clubes que o esporte desrespeitou no ano passado e não disputou essa competição. Sabe, Belintani, é como se não existisse os clubes co-irmãos. Não é assim, amigo. Não é assim que se deve pensar. Eu acho que aí eu tenho que ficar do lado de Paulo Virgílio Maracará Pereira. Ele tinha aquele jeito tanto, mas quando você sentava com ele, ele era extremamente solidário, político, experiente, capaz, inteligente. Só tinha um problema quando ele me conheceu, ele só fez perder, né? No campo, mas fora do campo, gentil, educado, articulado, habilidoso. Parece que essas virtudes faltam ao presidente do Bahia. Um abraço para vocês.